Hello, hello, como vão? Tudo bem? Então vamos aqui para mais uma English Class comigo hoje, em que nós vamos falar sobre os numbers, números em inglês, que na última aula passei um vídeo para vocês, né, dos números. Então só para relembrar aqui rapidamente, né, vocês estão vendo aqui que os números temos de 1 até 20, tá certo? E logo depois eles dão um salto, passam aqui para 30, 40, 50 e assim por diante. Só para relembrar então, como é que eu vou falar, por exemplo, se eu quiser falar 25 em inglês, o que, que eu uso? Eu pego aqui o número 20, 20, e logo depois o número 5, 5, ou seja, 25. Se eu quiser falar, por exemplo, 84, 84, tá certo? Então é assim que eu utilizo os números em inglês para diversas aplicações. Que aplicações são essas? Bom, nós temos várias, tá? Com os números em inglês. Uma das mais utilizadas, tá, é justamente perguntar o número de telefone de alguém. Com essa pergunta, what's your phone number? What's your phone number? Estou perguntando qual é o seu número de telefone. Então, my phone number, a pessoa responde, tá? My phone number is, e aí os números são ditos um por um. 99136580. Vamos lá, vamos tirar umas dúvidas aqui rapidinho, tá? O número zero em inglês eu tenho duas formas de pronunciar. Eu pronuncio zero ou simplesmente o, tá certo? Ambas as formas estão corretas. Quando eu tenho aqui um duplo número, tá certo? Por exemplo, 99, duplo número, eu posso repetir da seguinte forma. Eu posso falar simplesmente double nine. Se fosse aqui 666, double six. 44, double four e assim por diante, tá? É mais corrente mesmo, né? Mais utilizado repetir número por número, tá certo? Falar número por número. Então, 99136580, certo? Então, vamos avançar aqui para que nós possamos ver uma outra aplicação dos números em inglês. What's your address? Então aqui vocês conhecem esse símbolo, né, de localização, todo mundo utiliza, ou utilizou em algum momento com os mapas, né, com o celular, GPS. Então, qual é o seu endereço? Qual é o seu endereço? Então aqui, note o seguinte, em inglês, o endereço completo de alguém, tá certo? Ele vem primeiro com o número da residência e logo depois o nome da rua. Então aqui, como é que eu pronuncio isso? It, tá? Vou voltar aqui a pergunta. What's your address? It is 251 Tomás Gonzaga Street, em Salvador, Bahia. Olha aqui bem devagarinho para todo mundo acompanhar, tá? It's 251 Tomás Gonzaga Street, em Salvador, Bahia. O street que vocês estão vendo aqui significa rua, tá certo? Então, por isso que ele vem aqui no final do nome, né, do endereço completo aqui. Se fosse avenida, seria avenida, tá certo? Uma outra palavra, depois a gente vai ver com mais detalhes. Mas endereço é assim, tá bom? Primeiro número, o nome da rua, o logradouro, né? No caso aqui, street, que é rua, e o endereço finalizando aqui completo. Se você quisesse colocar o CEP também, né? Que nós chamamos em inglês de zip code, não tem problema, poderia colocar também. Mas aqui só para demonstrar para a gente como é que a gente faz essa aplicação com números, tá certo? E uma das mais básicas aplicações, né, com os números é perguntar a idade de alguém. How old are you? How old are you? Tá perguntando qual a sua idade, quantos anos você tem. E aí a pessoa responde, tá certo? A depender da idade. No caso aqui, 21. I am 21 years old, tá certo? I am 21 years old. Se você tem 25 anos, I am 25 years old. Se você tem 18 anos, I am 18 years old. Note que isso aqui é o verbo to be, tá certo? A gente está respondendo o verbo to be. A pergunta usa o verbo to be também, que é o are, e aqui I am, certo? Então, para a idade, a gente também utiliza essa construção. Para que nós possamos nos referir às horas também, né? Os números estão aí presentes. What time is it? Ou seja, que horas são? Que horas, né? Simplesmente. Então, it's 2 o'clock. It's 2 o'clock. Ou seja, 2 horas. 2 horas.
No caso aqui, hora cheia, tá certo? Posso falar 2 o'clock, 3 o'clock são 3 horas, 7 o'clock são 8 horas. A gente ainda vai aprender direitinho como é que nós falamos as horas, tá? Por exemplo, horas 7h15, 7h30, 8h20, 15 para as 9, assim por diante, tá? Isso aqui é exige uma outra videoaula para a gente, tá? Mas só para a gente saber aqui em relação a uma outra aplicação com os números, tá certo? Vamos prosseguindo aqui com uma outra aplicação que acho que muita gente, né, gosta ou gostaria de aplicar nesse momento, né? How much is it? How much is it é uma pergunta que significa quanto custa. Quanto custa tal objeto, tá certo? Quanto custa, quanto é. E aqui eu utilizo os números novamente. It's $65. It's $65, ou seja, $65, ou custa $65, tá certo? Nesse caso aqui, para a gente ter a comunicação, para a gente se entender bem. É muito comum, né? Muito comum as pessoas que vão para outros países e que falam inglês ou falam um pouquinho de inglês para perguntar o preço de alguma coisa, perguntam how much? How much is it? Tá certo? Tem outras formas de perguntar também sobre o preço. Nós vamos ver aqui o seguinte. Deixa eu passar aqui. How much does it cost? Olha só, uma outra forma de se perguntar o preço de algum objeto, de algum produto. How much does it cost? Certo? Aqui eu já utilizo um verbo auxiliar. A gente vai aprender esses verbos auxiliares ainda, tá? Com maiores detalhes. It costs $100. It costs $100. Ou seja, ele custa, o objeto, tá certo? Custa $100. Passou uma mosquinha aqui na frente da câmera, né? Não acontece. Então, é uma relação de compra e venda aqui, tá certo? A gente utiliza, evidentemente, os números para falar sobre essas compras e vendas sem nenhuma dificuldade, tá certo? Ainda sobre esse tópico de compras, vendas, falando de dinheiro, né? A gente fala de dinheiro, mas não tem. Olha só, todo mundo já viu em algum momento, né? Principalmente na Black Friday, né? Todo mundo talvez em algum momento já tenha procurado alguma dessas ofertas na Black Friday. A gente tem nas lojas essa etiquetinha aqui, com 50%, 30%, e aí aparece a expressão off, não é verdade? 50% off. O que é esse off? Esse off vem da palavra off-price, que significa desconto realmente, tá certo? Então, de fato, é um desconto de 50%, de 30%, o que está ali. Nos prices que significa preços, tá certo? Não vai confundir, por exemplo, off com liquidação. Muita gente confunde, tá certo? Off vem de off-price, que é o desconto lá no produto. Sale, né, que significa liquidação, aí já é uma outra palavra que a gente utiliza, tá certo? Desconto, off, de off-price, sale, liquidação, para uma queima de estoque, talvez, né? Mas se eu for falar queima de estoque, seria uma outra palavra também, tá? Então a gente vai ficar nesse vocabulário aqui, por enquanto, para não confundir essa parte de preços, de valores, de números, tá certo? Então, pessoal, por hoje nós ficamos por aqui, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido a aplicação dos números em inglês. Nós temos muitas outras também, tá certo? Mas essas aqui são as básicas, são aquelas, digamos assim, fundamentais para que a gente possa utilizar sem maiores problemas. Quando alguém perguntar, por exemplo, how old are you? What's your phone number? What's your address? How much is? E assim por diante, tá certo? Então, faça as atividades propostas. Goodbye, see you, take care.